Olá, meus irmãos e amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal do evangelista Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Nosso objetivo é de que algum vídeo postado neste canal sirva de edificação para você, para sua casa e para sua querida família. Que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e lembrando que você pode se inscrever clicando lá em inscreva-se. Na sequência, clique no sininho e ative as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo, você recebe no seu celular essa notificação aí, dizendo que o novo vídeo chegou. E no vídeo de hoje apresentaremos mais uma mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor, presidente da comunidade cristã Paz e Vida, pastor Joanribe Palharim. Prepare o seu coração, Deus vai falar com você nesse dia. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lembrando que o pastor Joanribe tem o seu canal oficial no YouTube. Você escreve youtube.com/Joanribe. Você está no canal oficial do pastor Joanribe, que tem as mensagens em vídeo. O nosso canal tem trabalhado apenas com as mensagens em áudio. Se você quiser ver em vídeo, não se esqueça de procurar o canal oficial do pastor Joanribe aí, tá bom? Então vamos à mensagem de Deus, roda a vinheta e bora pro vídeo. Canal do Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Atenção, este é um trabalho evangelístico sem fins lucrativos. A utilização e doação gratuitas de seu conteúdo são totalmente liberadas. Porém, toda e qualquer comercialização está expressamente proibida. Saiba mais sobre este ministério acessando pregadoresdotelhado.org.br. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim, em um dos encontros de paz e vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você trouxe a Palavra de Deus aí? Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Acharam? Veja se tem alguém ao teu lado sem a Palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Está escrito o seguinte, veja, é um anjo falando, hein? É um anjo falando. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Os anjos estão se lembrando das palavras de Jesus. E também estão lembrando as mulheres. Lembra que ele falou isso ainda lá na Galileia? E o anjo está dizendo a ela, Jesus, o cadáver de Jesus, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Agora, eu vou ler mais uma vez. E você que está comigo aqui, na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, você repete em seguida, vamos lá. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Quem crê que as mulheres ouviram essa palavra vinda de um anjo? Quem acredita? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida.
Vamos nos unir e dar a melhor salva de palmas que a Vila da Penha e o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que já se ouviu nesse país. Vamos aplaudir e dar glória. Porque Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui na sepultura, mas Ele está aqui na paz e vida. Oh glória, vamos aplaudir e glorificar. Isso, vamos dar glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós queremos ouvir a Tua palavra. Ninguém está interessado no homem e o homem não tem nada para dizer. Não frustra este povo não, Senhor. Não deixa esta multidão voltar para casa frustrada, mas envia a Tua palavra. Usa a boca do pregador, fala com cada vida aqui presente, remove todo obstáculo, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Eu acredito na ressurreição de Jesus. Quem aqui acredita? Eu acredito principalmente porque Ele mesmo profetizou que isso iria acontecer. E em nenhum momento recuou, voltou atrás, em nenhum momento desistiu, e contou antecipadamente tudo o que iria sofrer. Os discípulos e as pessoas que andavam com Jesus não se lembravam disso, mas os anjos lembravam. Porque de todos os passos de Jesus aqui na terra, os anjos eram testemunhas invisíveis. E os anjos prestavam atenção a cada palavra que o Senhor dizia. Por isso que agora, na ressurreição, não há homem para pregar que Ele está vivo. A testemunha era invisível, mas se materializa como nós, para dar a notícia mais importante desde o nascimento de Jesus. E os anjos citam as próprias palavras do Senhor. Veja que até os anjos não se atrevem a inventar a palavra de Deus, não é? Até os anjos tomam cuidado para transmitir exatamente o que Jesus disse. Daí, esta palavra, Jesus não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Quer dizer que quando Jesus estava na Galileia e falou estas coisas, os discípulos não compreenderam, e as pessoas que andavam com ele, inclusive as mulheres, também não. Mas os anjos anotaram e repetiram exatamente o que ele disse. Olha, se cumpriu, está vendo? Do jeito que ele falou lá na Galileia, vocês se lembram? Então vale a pena a gente voltar lá na Galileia, quando Jesus disse estas palavras. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Ainda na Galileia, Jesus profetizou o que iria acontecer: a prisão, a morte e a ressurreição. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 30, nós temos um relato até um pouquinho mais detalhado. Porque Marcos não era discípulo de Jesus, mas ele foi ajudante
de um dos principais discípulos de Jesus, que era o Pedro. E Marcos teve como fonte os relatos do apóstolo Pedro. Por isso que o evangelho de Marcos também é chamado de o evangelho de Pedro, porque a principal fonte de Marcos foi Pedro. Então veja aqui o detalhe, ó. Marcos capítulo 9, versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, e morto, e morto, e morto, ele frisa isso, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Pedro deu esse detalhe para Marcos. Jesus falou isso com a gente lá na Galileia. Eu que sempre fui atrevido, ousado, o primeiro a perguntar, a falar, eu fiquei com medo daquela palavra que ele disse. Eu tive receio de perguntar, de entrar em detalhes. Então aqui está. A palavra foi dita, os discípulos avisados, alguns não compreenderam, outros recearam se aprofundar no assunto, mas a maior parte se esqueceu. Não lembrava mais que Jesus tinha falado isso ainda na Galileia, mas os anjos estão vindo agora, pregando e anunciando e dizendo: lembrai-vos das palavras que ele vos disse, estando ainda na Galileia. É preciso lembrar a palavra do Senhor Jesus. Vamos retornar lá para Lucas, onde nós estávamos, no capítulo 24. Vamos retornar. É necessário lembrar. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então precisamos lembrar isso. Sabe por quê? Sempre vai aparecer alguém dizendo que ele não ressuscitou. Sempre vai aparecer alguém dizendo que ele sequer morreu. Sempre vai aparecer alguém para dizer que ele só desmaiou na cruz e que depois acordou no sepulcro, se apresentou para os discípulos, fugiu para Caxemira, na Índia, se casou e morreu aos 120 anos de idade. Tudo isso corre o mundo. Muita gente acredita, mas olha, nós temos que acreditar nas palavras que o próprio Senhor Jesus disse e que foram bem lembradas pelos anjos. Ele disse, ainda na Galileia, que ele iria morrer. Jesus não iria simular o seu desmaio, simular a sua morte. Deixa eu dar um grito aqui, fingir para todo mundo que eu vou morrer. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E vou ficar fingindo de morto aqui, para pensarem que eu morri. Jesus nunca mentiu e jamais mentirá. Jesus é a verdade. A minha palavra é a verdade. Ele disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, morto, ele está frisando morto, ele não vai fingir que está morto, você entende isso? O coração dele realmente vai parar, ele vai ter uma falência geral dos órgãos, o seu sangue vai parar de circular, não apenas porque o coração vai parar de bater, mas simplesmente porque ele vai vazar sangue até morrer. O seu pulmão, que na cruz respirará com dificuldade, vai parar de respirar. É impossível numa posição daquela alguém simular que morreu, porque ali para respirar tinha que esticar as pernas, para o peito ficar reto, para entrar um pouco de ar. É impossível fingir que morreu. E Jesus não brinca. A palavra dele é eterna, a palavra dele é fiel, é verdadeira. Ele disse, e morto, 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 morto ressuscitará no terceiro dia.
Ninguém lembrava disso. Nós precisamos lembrar isso hoje também. Mas ninguém lembrava. De todos os discípulos e as testemunhas que andaram com ele, ninguém se lembrava, tinha se esquecido ou não tinha compreendido. Mas os anjos estão lembrando esta palavra. É por isso que nós celebramos a Páscoa todo ano, para lembrar. Nós temos que lembrar. É por isso que nós tomamos Santa Ceia todo mês. Na Santa Ceia, qual é a instrução? Anunciai a morte do Senhor até que venha. A Santa Ceia é para lembrar estas coisas. Nós temos que ficar lembrando que Ele veio, viveu sem pecado, foi entregue nas mãos dos homens, torturado, morto, foi assassinado, morreu de verdade, morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Nós não estamos esperando uma ressurreição de Jesus Cristo no último dia. Os ímpios ressuscitarão no último dia para o juízo final. Só quem espera a ressurreição de Jesus no último dia, desculpe, não leva a mal, são as testemunhas de Jeová. Desculpe, eles estão com Cristo morto. Assim como muitas religiões estão com Cristo morto, mas as palavras que ele disse são verdadeiras, foram anotadas pelo céu e proclamadas pelos anjos, e hoje nós estamos lembrando, Jesus Cristo não está na sepultura, porque ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo, temos que lembrar disso, Jesus está vivo. Essa é a grande notícia que os anjos tiveram o privilégio de anunciar. É comum eu e você, e muitas vezes eu já falei isso, e muitos pregadores também falam, eu não sou o único, que a primeira pessoa a anunciar Jesus Cristo vivo foi Maria Madalena. Não é bem assim, foram os anjos, porque não tinha ninguém que acreditasse que ele morreu e ressuscitou de verdade. Então os anjos tiveram que aparecer. Tiveram que tomar forma, dizer, ele não está aqui na sepultura, ele ressuscitou. Tem um túmulo em Jerusalém, tem um túmulo no meio de um jardim, cavado na montanha. Tem um túmulo lá, que pessoas do mundo inteiro visitam. Já fizeram análise microscópica com as partículas da terra, um sepulcro, e não tem uma decomposição humana, não tem um resto de cadáver. Imagine, um sepulcro de 2000 anos, sem nenhum resto mortal, porque poderia ser que em anos futuros, no século I, no século II, no século III, no século XV, sei lá, podia ser que um dia alguém dissesse, alguém morreu, vamos colocar aqui. Mas naquele sepulcro, guardado pelo céu, nunca um cadáver apodreceu ali, nunca um cadáver foi colocado também naquela sepultura. Aquela sepultura é exclusiva, está como testemunha na face da terra, para qualquer tipo de análise, para qualquer tipo de exame, para qualquer tipo de perícia. Procurem todos os vestígios, não há uma só célula de um cadáver, não há uma decomposição humana, não tem nada ali de nenhuma pessoa morta. E quando você vai entrar num sepulcro, tem uma placa escrita em inglês, com estas mesmas palavras que os anjos disseram, ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a boa notícia que nós temos que lembrar. Aquela sepultura não apodreceu com o corpo de Jesus, ela está intacta, como o cadáver de Jesus que ressuscitou intacto. É isso que o diabo quer combater e os inimigos de Jesus querem combater, porque é forte demais. Você concorda que a história de Jesus por si só é imbatível? Não levem a mal. Buda foi um grande homem, mas quando a gente lê a história do Buda, a gente vê que ele foi apenas um grande homem, muito bom por sinal, voto de pobreza, renunciou à riqueza, disse boas palavras, não é? Mas olha só, a história de Buda não leva a mal.
Não estou desprezando, não. A história de Buda não chega nem nos pés de Jesus, nem na unha do dedinho dos pés de Jesus. A história de Jesus é fantástica demais, é única demais, é maravilhosa demais. Vamos pegar a vida do Maomé, maravilhoso, brilhante, profeta. Acabou com a idolatria entre os árabes. Os árabes tinham tantos ídolos, que era um para cada dia do ano. Tinha 365 ídolos lá que os árabes adoravam. Maomé foi brilhante, acabou com isso. Maomé teve uma vida muito legal, maravilhosa, mas não dá para comparar com a vida de Jesus. E qualquer outra pessoa que você quiser trazer à memória agora, por mais brilhante que seja, não dá para comparar. Sabe por quê? Jesus Cristo foi o único que nasceu nesta terra, gerado pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de uma mulher que nunca teve uma relação sexual com um homem. O único que nasceu sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. O único que é semente da mulher. Não há em Jesus Cristo semente do homem. Ele é o único que nasceu na terra somente da semente da mulher. Isso é um mistério muito grande. O único que viveu neste mundo sem nenhum pecado. O único que pregou palavras que nunca ouvidos humanos puderam ouvir. O único que realizou sinais, prodígios e maravilhas que nunca ninguém realizou. O único que ressuscitou defuntos apenas com a sua palavra. O único que matou a fome de todos os famintos. O único que atendeu os anseios da alma. E o único que teve autoridade para dizer: eu perdoo os teus pecados, vai em paz e não peques mais. O único que morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar, morreu no lugar de Barrabás. A cruz não era dele, a cruz era emprestada, mas ele assumiu aquele lugar e tomou também o nosso lugar. O único que mesmo torturado, ofendido, humilhado, escarrado, dolorido, enfim, em grande sofrimento, numa dor atroz, o único que ainda teve capacidade de olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nunca ninguém foi capaz de fazer isso que ele fez. E se a vida dele tivesse terminado, preste atenção, e se a vida dele tivesse terminado ali na cruz, com o último suspiro, a vida dele já seria imbatível, seria insuperável. Mas o que torna tudo isso muito mais maravilhoso é essa notícia que nós acabamos de lembrar: ele não está na sepultura, porque ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Isso é maravilhoso demais. São essas palavras que ninguém lembrava e nós temos que lembrar. Mas enquanto os discípulos e os seus seguidores se esqueceram dessas coisas, os inimigos de Jesus ouviram essas palavras e não se esqueceram. Engraçado isso, não é? É engraçado. Dos seguidores de Jesus ninguém se lembrava, ou não compreendeu, ou não compreenderam. Mas os inimigos de Jesus ouviram uma vez e se lembraram. O inferno ouviu e se lembrou. Vamos ver uma coisa? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, vamos ler o versículo 62. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 62. E no dia seguinte, isto é, no sábado, o que eu vou ler aqui aconteceu no dia seguinte à morte de Jesus, tá? E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só, no versículo 63, lembramo-nos.
Os discípulos não lembravam, as mulheres não lembravam, mas os inimigos de Jesus se lembravam. Não é trágico isso? Pensa bem, não é trágico? Veja a atenção que o inferno presta à vida de Jesus e à vida de qualquer pessoa que segue Jesus. O diabo não esquece, não. O diabo, ele está atento a cada palavra que Deus fala sobre a tua vida, cada promessa que o Espírito Santo profere para a sua vida. Talvez você nem se lembre, mas o diabo está anotando tudo. Teus inimigos estão anotando tudo. Eles não se esquecem. A gente tem facilidade de esquecer, a gente nem se lembra. Mas olha só, os inimigos de Jesus, no dia seguinte à sua morte, no sábado, procuraram Pilatos. Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, aquele embusteiro, enquanto vivia, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Você pensa que o inferno não sabe disso? O inferno combate a ressurreição de Jesus desde antes dele ressuscitar. O inferno se coloca contra as provas da ressurreição de Jesus desde antes dele ressuscitar. Você está entendendo? Porque o diabo não quer que as pessoas acreditem nessa ressurreição. Porque essa ressurreição é a pedra de esquina do cristianismo. É o nosso fundamento. O apóstolo Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Lógico. Como é que ele poderia prometer vida se ele mesmo estivesse morto? Então o diabo combate a ressurreição de Jesus. Veja, Pilatos, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. É por isso que eu acredito na ressurreição de Jesus. Porque os adversários e o inferno tomaram todas as precauções para que ele não ressuscitasse. Continue comigo. Versículo 64. Manda, Pilatos, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não precisa mais do que 3 dias de guarda. Ele falou que depois de 3 dias ressuscita. Manda guardar o sepulcro durante 3 dias. No 4º dia pode dispensar a guarda. Mas é importante esses 3 dias. Veja como os inimigos prestaram atenção e se lembravam das palavras de Jesus. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Quer dizer que foi um erro matar Jesus, mas já que nós fizemos essa besteira, não vamos deixar o cadáver dele desaparecer. Manda trancar o corpo lá no sepulcro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como bem entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Os inimigos se lembravam daquilo que muita gente já tinha esquecido. E os inimigos, para se prevenirem, para que o cadáver de Jesus não sumisse, requisitou guardas armados para ficarem de plantão durante 3 dias em revezamento ininterrupto, para que ninguém se atrevesse a levar o corpo embora. E mais ainda, vamos selar a pedra. Vamos deixar essa pedra selada na montanha, para que ninguém possa remover a pedra. Eu não sei como que eles selaram, deve ter sido com barro, com argamassa, com argila. Eles selaram aquilo, cobriram até a pedra, cobriram até a pedra, com muita argila, selaram. Quem olhasse assim via apenas um monte, com guardas na frente. Eles cobriram a pedra, selaram a pedra. Se alguém removesse aquela pedra, haveria sinal da violação. Precauções tomadas para que o cadáver de Jesus não saísse dali. E é por isso que
a versão do Alcorão que diz que Jesus só desmaiou na cruz e que depois ele acordou no sepulcro, é por isso que eu não acredito no Alcorão. Com todo respeito, não acredito. Porque, olha só, se coloque no lugar de Jesus. Vamos imaginar que você desmaiou na cruz, tá bom? Vamos imaginar, não morri não, só desmaiei. Pareço morto, mas só estou desmaiado. Pegaram o corpo dele, supostamente desmaiado, enrolaram em panos, colocaram ali as especiarias, depositaram o seu cadáver sobre aquela pedra no chão, que parecia uma espécie de laje, esculpida no chão também, como se fosse um leito. Aí colocaram a pedra, tapando a entrada da caverna, do sepulcro, e depois chumbaram bem tudo, não passava luz nenhuma. Chumbaram bem aquilo. Vamos nos colocar no lugar de Jesus. Imagine você, se você fosse Jesus desmaiado. Imagine abrindo os olhos naquela escuridão, sentindo o cheiro das especiarias, usadas somente para defuntos, mirra e aloés. Imagine você acordando, se lembrando que te penduraram na cruz, mas você não morreu. Aí você, olhando tudo escuro, como um defunto que abre os olhos dentro de um caixão, se lembrando do que aconteceu e o desespero que daria num ser humano normal. O desespero, tudo escuro, tateando no escuro. Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Se coloque no lugar suposto de um Jesus que acordasse no sepulcro, tateando desesperado a saída, tudo escuro. Imagine que finalmente achasse a pedra ali, mas ela chumbada. O que você faria sendo um ser humano normal, dentro de um sepulcro? O que você faria se você estivesse dentro de um caixão e abrisse os olhos? O que você faria? Dá um grito aí, meu irmão. Ah! Socorro! Gente, alguém me ouve aí fora! Socorro! Você não gritaria? Abre, abre, eu tenho pânico de escuro. Abre, tenho pânico de lugar trancado. Eu estou com falta de ar. Você não ficaria batendo ali? Abre, 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 abre. Você não faria isso? Faria. Se Jesus fosse um homem normal, ele faria isso. Mas nós não estamos falando de um homem. Nós estamos falando do Filho do Homem. Nós estamos falando de alguém que não tem medo de nada, nem da morte, nem do inferno. Alguém que nunca mentiu, que nunca fingiu. Sabe no que eu acredito? Eu acredito no que diz o Evangelho. Que naquele domingo, ainda estando escuro, bem de manhã, era de madrugada, o sol ainda não tinha nascido. Eu acredito naquilo que o Evangelho diz. Um anjo, com vestes resplandecentes, ele veio descendo do céu e ele iluminou todo aquele cemitério. O jardim ficou mais claro do que o meio-dia. Eu acredito nos guardas romanos tremendo apavorados. Eu acredito no anjo tocando na pedra e a pedra se movendo sozinha. Eu acredito no anjo sentando em cima da pedra e assistindo, feliz, radiante, resplandecente, mais luminoso do que um relâmpago, aquele que estava saindo da sepultura, ressuscitado depois do terceiro dia, vivo, 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 do jeito que ele disse que iria acontecer. É nisso que eu acredito. Eu acredito nos guardas caindo por terra de tanto medo, saindo correndo apavorados, e um grande terremoto anunciando que ele está vivo. Eu acredito. Pode me dar qualquer outra versão, eu não vou acreditar. O povo acredita em tanta bobagem. Bom, basta dizer que o povo acredita em pedra, em madeira, em chumbo, em plástico, em ferradura.
não é? Acredita em trevo de 4 folhas, em pé de coelho. O povo acredita em astros. O povo acredita em tanta coisa. Fico admirado quando alguém começa a acreditar no evangelho tal de Judas. Não existe um evangelho de Judas. Judas, ele se matou antes de Jesus morrer na cruz. Como que pode existir um evangelho de Judas? Mentiras, mentiras. Inventam coisas. Inventam. Tem gente que acredita. Mas eu acredito nisso aqui, ó. Eu acredito na palavra que ele mesmo disse. Eu vou ser preso. Me matarão. Estando eu morto, ele provou a morte. Escute isso. Ele provou a morte. Ele de fato morreu. Para poder lutar com a morte. Para poder vencer a morte. Para poder vencer o inferno. Para poder ser o nosso Salvador. Ele só poderia ser o meu Salvador e o seu Salvador se ele realmente ressuscitasse. Eu não vou aceitar outra pessoa como meu Salvador. Pode aparecer quem for. Eu não vou querer outro mediador nem outra medianeira. Eu não vou querer outra pessoa. Porque desde que o mundo é mundo, isso já estava profetizado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que salva. Ele é o único que ressuscitou dos mortos. Por isso que ele mesmo disse: eu sou o primeiro e o último. Pode aparecer outros, mas não tem chance. Jesus é o último. Depois dele não vai vir outro. Você está esperando outro Salvador? Os judeus estão esperando outro Salvador. Estão aflitos, orando 3 vezes por dia. Jeová, manda o Messias. Você vai ficar esperando outro Salvador? Aqui está a prova, ó. O Salvador é Jesus Cristo, porque o seu sepulcro está vazio. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Difícil de acreditar nessa história. As mulheres que foram até o sepulcro não acreditavam que ele iria ressuscitar. Vamos comigo? Capítulo 24 mesmo de Lucas. Me acompanhe aqui. Acompanhe comigo. E no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Sabe por que elas estavam levando essas especiarias? Para perfumar um morto. Elas não estavam esperando encontrar uma pessoa ressuscitada. Jesus teve que convencê-las que era ele mesmo, que ele estava vivo. E olha o testemunho delas. E entrando no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas não acharam o corpo. Ficaram pensando que alguém tinha roubado o seu cadáver, até Jesus aparecer e confirmar que era ele mesmo que tinha ressuscitado. É difícil de acreditar. Quando as mulheres contaram isso para os discípulos, eles também não acreditaram. Vimos o Senhor. Eles não acreditaram. Tocamos no Senhor, nos jogamos aos seus pés. Eles não acreditaram. Aqui mesmo o versículo 9, Lucas 24, verso 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Não creram. Difícil de acreditar. Um morto voltar? Difícil de acreditar. Os discípulos não acreditaram, você vê? Todos os discípulos e os que com eles estavam não acreditaram. É desvario, é loucura, histeria. Ele não ressuscitou, não. Eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito que ele ressuscitou, porque ele mesmo vai convencer os discípulos e nos convencer também. Lucas, aqui 24, agora o versículo 36. Acompanhem comigo, versículo 36. E falando dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Tem gente que fala: não, ele ressuscitou só em espírito. Os testemunhos de Jeová acreditam nisso. Como é que alguém pode ressuscitar em espírito?
Eu não entendo essa teologia. Mas Jesus está desmentindo isso. Porque os discípulos pensavam que estavam vendo algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Só uma pessoa perturbada é capaz de acreditar que Jesus ressuscitou em espírito. Olha só. Jesus Cristo, eu já falei isso uma vez, eu vou repetir rapidamente. Ele vem dar as provas da sua ressurreição. Ele mesmo. Primeiramente, a prova pericial. No versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. O defunto fala. O defunto diz: vejam aqui a prova, façam a perícia. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Prova pericial. Depois, ele dá a prova testemunhal, que também é muito forte no direito à prova testemunhal, não é? Junto com a prova pericial, é muito forte para provar alguma coisa. Aí ele dá a prova testemunhal. Olha o que ele fala aqui, ó. Sou eu mesmo. Ele está dando testemunho. Sou eu mesmo, não é outra pessoa. Também as testemunhas de Jeová ensinam na sua literatura que Jesus usou um outro corpo para fingir que ressuscitou quando não era o corpo dele. Ele usou um outro corpo para simular a sua ressurreição. É um absurdo, mas está escrito lá no livro das testemunhas de Jeová. Mas Jesus está dizendo: sou eu mesmo. Você acredita no que Jesus está dizendo ou no que os outros dizem? No que Jesus diz. Sou eu mesmo, não é outro corpo, não é outra pessoa. Sou eu mesmo. Prova testemunhal. Ele dizendo: olha só, sou eu mesmo. Agora, Jesus Cristo, ele dá a prova material. Porque tem que haver uma prova, não é? Quando alguém mata outra pessoa, só existe homicídio se aparecer o cadáver. Quem concorda com isso, levante a mão. Agora, se ele ressuscitou, é o oposto, não é? Ele só pode provar que ressuscitou se o cadáver se apresentar vivo. Não é? Tem que ter a prova material também. Se ele é um espírito, não é prova material. Então ele vai dar a prova material aqui, ó. Tocai-me e vede. Tocai-me. Eles puderam tocar em Jesus. E ele frisa: pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Prova material, eu tenho carne e eu tenho ossos. Não ressuscitou em espírito apenas, não. Ele é corpo, alma e espírito, ele é completo. Agora Jesus Cristo dá a prova técnica, também muito forte em direito. Ele deu todas as provas. Versículo 41 em frente, diz assim: e não crendo eles ainda, eles não acreditavam, porque é fantástico demais. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Isso é uma prova técnica. Um espírito não come. Jesus está dando uma prova técnica agora, que o corpo dele é real, ele é carne e ossos, e ele pode se alimentar. Tem alguma coisa para comer? Então ele dá a prova técnica. E por fim, a prova documental. Ele vai encher de documentos agora para provar que ressuscitou. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Oh, glória! Agora, por que ele ressuscitou dos mortos? O que tem que fazer depois que ele provou que ressuscitou? Ele mesmo disse, olha aqui, versículo 47. E em seu nome, em nome de Jesus, desculpe, em nenhum outro nome. Pode esquecer qualquer outro nome aí. E em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quando ele fala arrependimento e perdão dos pecados,
Só Ele pode dar isso, só no seu nome há perdão dos pecados, só no seu nome há salvação. Quando Ele disse em todas as nações, significa que não haverá um Salvador particular para a China e para o Japão. Não haverá um Salvador particular para os árabes ou para os africanos muçulmanos. Quando Ele disse em todas as nações, quer dizer que para o mundo todo, Jesus Cristo é o único Salvador. É o único que pode salvar e perdoar pecados. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e foi o que aconteceu. Começou em Jerusalém e chegou aqui no Rio de Janeiro e chegou aqui no Brasil. Você só vai para o inferno se quiser. Nunca, 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 nunca qualquer religião fez um esforço comparável ao que o céu empreendeu para trazer de uma forma completa e definitiva a salvação para toda a humanidade. Remissão dos pecados. Não importa a raça da pessoa. Jesus morreu por todos. Não importa a cor da pele, não importa o idioma. Jesus Cristo morreu por todos. Morreu inclusive por nós, os brasileiros. Morreu por todos. Tanto é que o Cris Duran entregou a vida para Jesus e foi salvo. Não é? Começou por Jerusalém a salvação, mas chegou até nós. E hoje você tem a oportunidade de ser salvo, em nome de Jesus. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus não podia simplesmente ter morrido na cruz sem a tortura que ele recebeu antes? Não. Convinha que ele padecesse. Por quê? Porque o castigo do pecado tem que ser aplicado. E ele recebeu o castigo pelos pecadores. Não adiantava ele só dizer, vou morrer na cruz para salvar todos vocês. Me preguem aqui. Ele tinha que ser castigado. Quando o teu filho faz uma coisa errada, muito grave, você vai recompensar ele ou vai dar um castigo? Não digo bater não. Cortar a sobremesa, não deixar ver TV, não deixar brincar na rua. Teu filho faz uma coisa muito errada e você ainda aumenta a mesada dele, é isso? Não. O pecado exige castigo. Jesus precisava padecer o castigo, porque ele estava morrendo pelos pecadores. Então olha aqui, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus é o meu Salvador particular. Se você recebê-lo agora como teu Salvador particular, você vai receber a remissão dos seus pecados, porque salvação é só em nome de Jesus. Eu tenho que pregar que você pode receber agora o perdão dos teus pecados, que a única pessoa que poderia te condenar, ele resolveu se apresentar como teu único Salvador. Se você recebê-lo agora como teu único Salvador, ele vai te dar a remissão dos pecados. Ele vai perdoar os teus pecados, porque o preço pelos teus pecados, ele mesmo pagou. Você não tinha como pagar este preço. Ele pagou para você. Então olhem todos para mim. Tudo que ele sofreu, que foi atroz, cruel, terrível, é o que um pecador condenado vai sofrer por toda a eternidade, se não transferir os seus pecados para Jesus. Ninguém vai querer passar por isso. Mas se você não entregar a vida para Jesus, você vai passar não apenas um dia, mas todos os dias da eternidade por tão brutal sofrimento e humilhação. É tão fácil escapar.
É só você entregar tua vida para Jesus agora. Olhem todos para mim, eu vou fazer o convite. Descruze os braços. Fique assim à vontade. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, vendo que não há outro Salvador, porque ninguém nunca jamais pôde oferecer o que Jesus oferece. Nunca ninguém jamais voltou da sepultura como ele voltou e nos mandou pregar a salvação em seu nome. Depois de ouvir isso, quantos aqui, sabendo que haverá um dia em que todos terão que comparecer diante de Deus no juízo final, quantos aqui crendo no sacrifício de Jesus, quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, isso, glória a Deus, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, peça licença para o povo e vem para cá. A boa notícia é que ele está vivo. E a boa notícia é que ele está aqui. Não está na sepultura, ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E a prova é que ele está salvando aqui hoje. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá. Foi por você que ele fez tudo isso. Há uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente esquece que tem alma. A gente esquece que tem uma alma. A gente lembra do corpo, a gente lembra do trabalho, a gente lembra da comida, a gente lembra da roupa, a gente lembra até do remédio. Mas a gente não se lembra da alma. É essa alma que você não pode perder. E Jesus Cristo fez tudo para você não perder esta alma. Mas se você se afastou, se você esfriou na fé, se você se desviou, a tua alma está perdida. Não leva mal não, mas eu vou ser franco com você, porque eu tenho que mexer com você agora. Se você se desviou, você está perdido, perdida, não adianta. Ah, mas eu continuo acreditando nele. O diabo também acredita. Mais do que eu e você juntos. E nem por isso o diabo será salvo. Porque não basta apenas crer, tem que obedecer. Se você está desviado, desviada, você está fora do corpo. E fora do corpo o membro não sobrevive. Qualquer parte do corpo, fora do corpo, morre, apodrece. Você tem que se ligar ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, saia do teu lugar agora. Vem aqui para frente e se reconciliar com o Senhor. Vem agora, nós vamos te ligar no corpo de Cristo aqui na terra. E se nós te ligarmos aqui, será ligado no céu. A oração que nós vamos fazer agora vai te ligar no corpo de Cristo. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está voltando para a casa do Pai. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória. Nós estamos vivendo uma época que é complicada. Olha, do mesmo modo que hoje é tão fácil pregar o evangelho e as pessoas entregarem a vida para Jesus, também está muito mais fácil as pessoas se perderem, esfriarem na fé, porque há uma profecia de Jesus. Ele profetizou que antes de voltar, será que ele encontraria fé na terra? Ele fez essa pergunta. Porque à medida que vai chegando aquele dia, o ser humano vai apostatando da fé, vai esfriando da fé, vai assumindo uma fé libertina, uma fé sem temor, sem compromisso. A fé original, ela vai caindo, vai desmoronando e a pessoa pensa que está tudo bem, mas há algo dentro da pessoa incomodando. E talvez você esteja sentindo isso.
Você continua na igreja, você não saiu da igreja, mas você sente que a tua fé está esfriando. Infelizmente isso é bíblico e vai acontecer, é profético. Jesus disse, é necessário que isso aconteça. Mas você está avisado, avisada. Eu só sei que nós podemos orar, porque a resposta para este esfriamento é a oração. Ele disse, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A resposta para esse esfriamento é oração. Se você está se sentindo fraco, fraca na fé, nós vamos orar. Não é vergonha se sentir fraco, não. Há momentos que eu também me sinto fraco. Não é vergonha nenhuma admitir, estou fraco na fé, estou fraca na fé. Nós vamos orar. Nós temos que orar uns pelos outros. Hoje eu posso orar por você, mas quando eu estiver mais fraco que você, por favor, ore por mim. Mas hoje eu quero orar por você que está se sentindo fraco, fraca na fé. Então vem aqui para frente, nós vamos orar. Você vai voltar para casa renovado ou renovada. Vem para cá. Hoje eu oro por você. Amanhã, se eu precisar, ore por mim. E provavelmente eu irei precisar, porque eu também estou debaixo dessa palavra que ele disse. Quando eu voltar, porventura acharei fé na terra. Todos nós estamos debaixo desta profecia terrível, porque o mundo está caminhando para um esfriamento global da fé. Enquanto o planeta vai superaquecendo, a nossa fé está congelando. Estamos na contramão. Mas nós temos que perseverar até o fim. Sabe o que Jesus disse? Que não é aquele que tem muita fé que será salvo. Não é aquele que é muito santo que será salvo. Não é aquele que é muito caridoso que será salvo. Ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Eu posso estar todo baleado, estrupiado, arrebentado, mas eu continuo aos pés de Jesus. Você tem que fazer a mesma coisa. Podem estar te massacrando, te pisoteando, te humilhando, te envergonhando. Você pode estar até triste, revoltado, revoltada, mas não importa, eu não desisto de Jesus. Vou perseverar até o fim, nem que eu tenha que ir me rastejando, mas eu não paro. Não vou parar, você não pode parar. Amém? Se tem mais alguém que quer vir à frente, vem enquanto eu falo com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Tem mais alguém que quer vir? Pode vir, vamos aplaudir o Senhor. Você que está ouvindo pela rádio, seja em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital, no volante do seu veículo. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, entrega, porque não há outro Salvador. Não virá outro Salvador. Ele é o primeiro e o último. Se você está afastado, afastada, desviado, desviado e ouvindo pela rádio ou pela internet, volta para Jesus, porque Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Ele. Volte, o tempo é tenebroso. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Você que está ouvindo até do outro lado do mundo, eu sei que no Japão tem uma rádio transmitindo as mensagens para os brasileiros. Do outro lado do mundo, a palavra está te alcançando. Entrega a vida para Jesus. E em toda parte, pela internet, quer entregar a vida para Jesus? Você que está ouvindo pela internet, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está ouvindo pela rádio ou através de um aparelho de som, se ajoelhe aí ao lado do rádio, ao lado do seu aparelho de som. Você que está dirigindo e ouvindo esta palavra, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração e entregue a vida para Jesus ou volte para Jesus. Nós que estamos aqui, vamos nos ajoelhar diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore com fé. Use a tua fé para orar comigo agora. Ore assim: meu Deus e meu Pai, não há outro Salvador. Ninguém mais venceu a morte.
Ninguém mais perdoa pecados, só o Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não preciso de mais ninguém, eu só preciso de Ti. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Dá agora a remissão da minha dívida. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Me purifica com o sangue precioso que foi vertido na cruz. E confirma o meu nome no livro da vida. Me dá, Senhor, agora a alegria da minha salvação. E me sustenta na Tua presença. Não me deixe desviar. Não me deixe desistir. Não me deixe me escandalizar. Não deixe nada me derrubar. Nem perseguição, nem luta, nem espada, nem inimigo, nem inferno, nem anjo, nem potestade. Nada, Senhor, vai me derrubar. Me ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Eu quero completar a minha jornada aqui na terra, estando sempre na Tua presença. Me renova, Senhor, me enche do Teu Espírito, me cobre com Teu sangue e dá ordem aos Teus anjos para que se acampem ao meu redor. Fica comigo, Senhor, até o dia da minha partida, ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história de sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Não guarde essa mensagem para você. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida. Canal do Alberto Santos. O canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho.